Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. No capítulo 14 de Apocalipse, existem 3 mensagens que são representadas por um anjo voando pelo meio do céu. A primeira mensagem está no versículo 7, que é o chamado para temer a Deus e dar glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A segunda mensagem angélica está no versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E a terceira mensagem angélica, do versículo 9 ao 11, que anuncia a advertência para não adorar a besta e não receber a marca na fronte ou sobre a mão. Essas mensagens são representadas no verso 6 como sendo pregada por um anjo voando pelo meio do céu. O voo do anjo pelo meio do céu evidencia a rapidez com que essa mensagem deve ser levada. É a última mensagem de advertência ao mundo. O destino do mundo depende da forma como recebe essa mensagem. Por isso ela é representada por um anjo voando pelo meio do céu. Essa mensagem, essas 3 mensagens, começou a ser pregada no início do século XIX. Mas, primeiramente, no início, quando começou a ser pregada, ela não foi plenamente compreendida, a não ser a partir de 1844. Agora, o primeiro a pregar essa mensagem, um dos primeiros a pregar essa mensagem, foi Guilherme Miller, em 1831, nos Estados Unidos. Então ali começava nos Estados Unidos um movimento religioso que levava o nome dele, Movimento Millerita. Mas em toda a Europa, pessoas também estavam pregando essas mesmas mensagens, sobretudo e principalmente a primeira mensagem angélica, que foi compreendida e pregada, a segunda mensagem angélica, que também foi compreendida e pregada, e a terceira mensagem angélica, que não foi compreendida e nem pregada, a não ser a partir de 1844. Então, esse movimento religioso mundial que proclamava essas 3 mensagens, pode ser dado o nome, ou receber o nome, no sentido mundial, de movimento adventista. Ainda não era a Igreja Adventista do 7º dia, ela ainda não existia, mas era um movimento religioso composto de cristãos vindo de diversas denominações que se uniu em proclamar que Jesus estava perto de voltar. Agora, em que eles estavam se baseando ao pregar um período para o retorno de Cristo? Na maior profecia de tempo que existe na Bíblia, Daniel 8:14. Aquela profecia é a maior e a última profecia de tempo. Daniel 8:14, esse período profético, começou em 457 a.C. e finalizou em 1844, no dia 22 de outubro. O texto de Daniel 8:14 diz: Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Os cristãos que estudaram essa profecia e chegaram aos cálculos corretos de início e término desses 2.300 anos, que foi no dia 22 de outubro, o término desse período, de 1854, eles interpretaram que a terra na profecia representa o santuário, e, portanto, a purificação do santuário seria a purificação da terra pelo fogo. Por isso, as conclusões aqui chegaram de que a mensagem do primeiro anjo, que anunciava o chamado para temer a Deus e dar glória, porque vinda é a hora do seu juízo, eles interpretaram que o juízo seria o retorno de Cristo no dia 22 de outubro. E aguardaram, portanto, para essa data, a concretização de suas esperanças.
Só que ocorreu o desapontamento. A maioria, vendo frustradas as suas esperanças, abandonaram a fé nesse movimento. Mas ficou um pequeno grupo de remanescentes que resolveu reestudar as profecias, viram que não havia nenhum erro na contagem do período profético de Daniel 8,14. Realmente, as 2.300 tardes e manhãs correspondiam a 2.300 dias. Um dia em profecia representa um ano, então eram 2.300 anos. E começava em 457 a.C. e, portanto, deveria terminar no dia 22 de outubro de 1844. Então eles viram que a contagem estava correta. Como eles não viram nenhum erro na contagem, então agora eles foram verificar onde estava o erro e descobriram o erro. O erro estava no santuário, no assunto do santuário, na compreensão acerca do que seria o santuário. Eles aceitaram uma opinião popular e equivocada de que o santuário representa a terra, mas não viram na Bíblia, ao estudar, que não há nenhuma evidência na Bíblia de que a terra, o santuário, seria a terra, representaria a terra. Então, eu reproduzo as palavras de Ellen White no Grande Conflito, quando ela escreveu que o assunto do santuário foi a chave que revelou o mistério do desapontamento de 1844. Revelou um conjunto completo de verdades ligadas harmoniosamente entre si e mostrando que a mão de Deus dirigira o grande movimento do advento e apontava novos deveres ao trazer à lume a posição e obra de seu povo. Então, o primeiro assunto que aquele grupo de cristãos desapontados estudaram após o dia 22 de outubro de 1844 foi o assunto do santuário. Essa é a doutrina pilar do surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A doutrina do santuário. E junto com ela outras doutrinas, outro conjunto completo de verdades foi descoberta. Eles viram no assunto do santuário, eles viram no santuário a Arca da Aliança, Apocalipse 11:19. Abriu-se no céu o templo de Deus e foi vista a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança eles viram as 2 tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos. E viram o 4º mandamento. 2 anos depois do desapontamento, ou seja, em 1846, eles receberam luz acerca do sábado, da imutabilidade da lei e da importância do sábado do 4º mandamento. E por volta de aproximadamente 1863, eles receberam luz acerca da reforma de saúde. Então assim começava a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no seu período embrionário, a se desenvolver. Após o desapontamento de 22 de outubro de 1844, começou uma busca por uma identidade. E a Igreja evoluiu em sua compreensão acerca da primeira mensagem angélica, teve uma compreensão melhor do que a compreensão que Guilherme Miller teve. Teve uma compreensão melhor da segunda mensagem angélica. Teve uma compreensão melhor da terceira mensagem angélica. Então eles começaram aí, a partir de 22 de outubro, de 23 de outubro de 1844 em diante, eles começaram a crescer no conhecimento das doutrinas distintivamente adventistas. As doutrinas que se ergueu como pilares do movimento adventista, que nos mostra o que é ser um verdadeiro adventista do sétimo dia. Para saber o que é ser um verdadeiro adventista do sétimo dia, tem que estudar Daniel 8,14, porque vai compreender a sua história, vai compreender que você surgiu que como organização, como igreja, dentro de um tempo profético. Outros pilares vão surgindo, a compreensão e importância da lei, a questão do sábado está incluído na lei. Então,
aprendemos o que é ser um adventista do sétimo dia. É muito mais do que ser uma igreja evangélica. É ser um movimento profético, com uma arrogância santificada, com uma missão dada por Deus, proclamar a primeira mensagem angélica, a segunda mensagem angélica e a terceira mensagem angélica. E o resultado da aceitação dessas mensagens é dado no versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É aqui que eu começo a explicar para os irmãos e amigos como foi o entendimento que os adventistas tiveram de 1844 até 1888, acerca de Apocalipse 14, 12, o entendimento que eles tiveram. Eles pegaram esse texto que diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa fé em Jesus, eles colocavam como sendo a compreensão deles algo que deveria ser guardado, assim como deve se guardar os mandamentos. Então eles começaram a pregar, eles pregaram, aliás, de 1844 a 1888, que a fé em Jesus era importante, mas que a obediência era fundamental para a salvação. O lema deles, dos tradicionalistas, era obedeça e viva. Eles consideravam importante a salvação pela graça, mediante a fé, mas eles deram prioridade às doutrinas que nos tornavam distintos em relação às outras igrejas. Para eles pensavam assim: de que adianta pregar salvação pela graça para batistas, para assembleianos, se eles aceitam? Então eles achavam desnecessário pregar sobre graça, sobre lei. Existia duas editoras, a Riven Herald e a The Sign of the Times. Em todas essas duas editoras, eles tinham artigos que falavam da lei, que falavam do sábado, que falavam das profecias, das doutrinas, mas não tinha um artigo que falava da graça. Ellen White compara, o adventismo, os adventistas, com os desertos de Gilboa. Eles pegaram tanto da lei, falaram tanto da lei e da doutrina, que ficaram secos como o deserto de Gilboa. Eles precisavam receber luz acerca de Apocalipse 14, 12, do que seria a fé de Jesus. Eles estavam pregando a lei, mas eles não pregavam acerca da graça. Esse não era o tema principal de suas pregações. Foi nesse momento, nessa situação, que Deus levantou em 1888 dois pastores. Ellen White entendeu que eles foram usados por Deus para pregar a mensagem da justificação pela fé, a salvação da livre graça de Deus. E eles diziam o seguinte: nós somos salvos somente pela fé, independentemente das obras da lei. Então a pregação desses dois pastores dividiu a igreja em dois grupos: aqueles que abraçaram a mensagem, que era uma minoria, e aqueles que consideravam essas novas mensagens, pelo menos na compreensão que eles tinham, como perigosas para o movimento adventista do sétimo dia. Ellen White, quando ela se posicionou a favor desses pastores, os líderes da igreja disseram que ela tinha mudado, que ela havia mudado, que ela não era a mesma, mas ela deixou claro, e após 1888, escreveu muitos livros onde ela enfatiza a fé de Jesus,
livros como Caminho a Cristo, O Desejado de Todas as Nações, que apresenta a mensagem de 1888 pregada por esses dois pastores. Falando dessa mensagem de 1888, ela também disse que o anjo de Apocalipse 18, versículo 1, desceu em 1888. E o alto clamor já começou na revelação da justiça de Cristo. Porque a obra da pregação do Evangelho, no contexto das 3 mensagens angélicas, vai ser vivida, deve ser vivida em nossa vida. O mundo vai crer não naquilo que pregamos, mas naquilo que vivemos. Então, a mensagem de Apocalipse 14, 12 está enfatizando a lei e o Evangelho. Guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus implica em apresentar uma mensagem equilibrada, onde apresenta-se a lei, que aponta para o pecado, e depois, então, apresenta a graça, como única fonte, único meio de salvação. Porque não há justiça decorrente da lei, e sim da fé. Então, os adventistas de 1844 a 1888 estavam se tornando legalistas inconscientes. E de 1888 para cá, mais de 100 anos depois, ainda precisamos reaprender aquilo que foi ensinado para a igreja em 1888. Porque nós aprendemos a partir de 1888 o que é ser cristão no adventismo. Não adianta pregar sobre lei, não adianta pregar sobre doutrinas e não ser um cristão verdadeiramente. A pessoa pode ser um adventista, mas não pode, de repente, pode não estar sendo um cristão autêntico. E pode então viver como os fariseus, no legalismo. Então a mensagem de 1888 foi o início do alto clamor, na revelação da justiça de Cristo. Porque a última mensagem de advertência ao mundo vai ser o Evangelho. O nosso culto que temos que prestar a Deus é um culto semelhante à oferta de Abel e não a de Caim. E o culto semelhante à oferta de Abel traz consigo o cordeiro. Essa foi a oferta que ele tinha, o cordeiro. E sem o cordeiro não há sangue. E Hebreus 9, 22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Como podemos ser remidos do pecado? Como podemos vencer o pecado? Sem o Cordeiro, sem o sangue, sem Cristo. Por que a igreja de 1844 a 1888 estava tão seca? E por que hoje ela corre o risco de continuar seca ao enfatizar somente a lei, ao pregar uma visão apocalíptica da besta, neutralizando assim o adventismo? Aí está explicada a razão da frieza, da mornidão. O pecado jaz à porta, como no caso de Caim. Por que o pecado jazia à porta de Caim? Porque ele não tinha o cordeiro. Ele adorou, mas ele não adorava em espírito e em verdade. Faltava o cordeiro, a oferta perfeita. Aquele que é o nosso exemplo, que foi obediente até a morte, e essa obediência é creditada para nós, é imputada. E por isso o homem é justificado e santificado diante de Deus
mediante a fé que Deus dá. Então hoje, mais do que naquela época, em 1888, precisamos equilibrar nossa mensagem. Precisamos colocar Cristo no centro de nossas mensagens. Nós só vamos cumprir a mensagem de pregar o Evangelho no contexto das 3 mensagens angélicas se andarmos de acordo com a luz que já recebemos. Se não migrarmos para o legalismo, mas se colocarmos Cristo em nossa vida. Ele está do lado de fora. A mensagem de Laodiceia, ele está do lado de fora. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa mensagem é a mensagem que tem que ser aplicada não de forma coletiva para a igreja, mas individual, porque a igreja sou eu. Então, o tempo hoje é de despertamento religioso, porque o anjo de Apocalipse 18, versículo 1, que representa a chuva serôdia, vai descer novamente. E Ellen White comenta: quando o anjo de Apocalipse 18 descer novamente, sua mensagem vai ser criticada e rejeitada pela maioria. E o meu desejo é que todos nós, você que está ouvindo essa mensagem, não esteja incluído nessa maioria, mas que venha compreender a terceira mensagem angélica. Venha ser participante dessa glória de Apocalipse 18:1, a glória divina que vai acompanhar a última mensagem de advertência ao mundo. Mas para isso nós temos que andar na luz progressiva dessa mensagem que recebemos, que conhecemos em 1888. Que você ande nessa luz progressiva dessa mensagem. Agora, como andar? Pela fé. Andar pela fé. O justo viverá pela fé. Você tem que aceitar a oferta que Deus deu, o cordeiro que Ele proveu para si, para que você e eu sejamos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, e que apresentam uma mensagem equilibrada, onde aponta para a lei, mostra, exalta a lei, e a lei mostra a nossa condição, como um espelho mostra as falhas no rosto. E a lei então aponta para Cristo, o único que pode justificar, o único que pode salvar. E que essa mensagem de Apocalipse 14:12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, possa se aplicar para nós. Possamos ser estes que têm a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e que têm a fé de Jesus, que prega o Evangelho, que vive o Evangelho e que tem na sua vida o Cordeiro, que é o Evangelho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que possamos apresentar a Deus um culto semelhante à oferta de Abel. Esse é o meu desejo e minha oração para todos nós.